Américo Vespúcio foi um navegador florentino que floresceu entre a segunda metade do século XV e os primeiros anos do século XVI. E, como tal, esteve envolvido em alguns dos acontecimentos mais importantes da passagem deste século para o seguinte. Ele fez viagens ao norte da América do Sul e ao Brasil. E, como tal, ele inovou completamente e acabou sendo um contraste para o próprio Cristóvão Colombo, porque transformou ele essas viagens em 4 narrativas sob forma de cartas. Como Cristóvão Colombo havia descoberto um pouco antes de 1499 o norte da América do Sul, ele ficou particularmente interessado no fato de que o Colombo não fez nenhuma viagem para o sul, e sim para o norte da futura América. E, pela descrição de Colombo, era de se esperar que houvesse, a partir do ponto em que ele ancorou, que houvesse ainda uma grande extensão de terras, quem sabe até um continente. E neste raciocínio pôde Américo Vespúcio tornar-se um inovador, de modo a, hoje em dia, contrastar a sua ação com a de Colombo, que não perde em nenhum momento a sua condição de descobridor do Novo Mundo, porque foi efetivamente ele que chegou lá pela primeira vez. Só que ele chegou na parte norte da América do Sul e continuou em direção ao setentrião, ao Golfo do México, etc. Ao passo que o Vespucci fez o oposto disso. Ao invés de ele seguir ao norte, certo? Quer dizer, para a parte acima da América do Sul, ele o que fez foi, naturalmente, buscar o desconhecido. E esse desconhecido era tudo que houvesse abaixo do ponto que ele encontrou. Naturalmente, neste contexto, e Américo Vespúcio, através de relatos muito dinâmicos, muito vivos, com muitos detalhes, foi revelando coisas que até então não se consideravam naqueles poucos anos desde a viagem de Cristóvão Colombo. O ponto principal da maneira como o Américo Vespúcio foi interpretando, o ponto principal foi que ele, naquele conjunto que ele então estava aumentando, ele concluiu, coisa que não tinha feito o Cristóvão Colombo, ele concluiu que aquela grande massa de terras, na verdade, era um continente. Era uma 1/4 do mundo. Esta foi a sua contribuição inicial e revolucionária, já feita na narrativa de sua segunda viagem
realizada em 1499. Neste sentido ainda, Américo Vespúcio abriu o caminho pelas coisas que foi descobrindo para outras navegações, porque ele sentiu que a costa dessa terra que ele tinha alcançado tinha um sentido para Oriente, ou seja, ia descendo, mas não em linha reta, ia descendo em um percurso que ia apontando para um continente. E fez ele o percurso durante meses, e assim acontecendo, em determinado momento, e estando diante do mar-oceano, que a preocupação dele foi navegar sempre tomando como referência o chamado mar-oceano que ele tinha percorrido para chegar lá. E fazendo isso, em determinado momento, ele viu que as águas do oceano não seguiam indefinidamente em relação à terra diante das quais se colocava, mas começavam a vir para o Ocidente, e imaginou que aquilo, então, evidentemente, fosse uma costa que terminava ali e que tomava a direção do Ocidente. E percorrendo ele esta direção, acabou verificando que a sua concepção intuitiva de que se tratava de um continente era realmente uma concepção correta. E com isso ele, na verdade, contornou a costa leste do Brasil, até ali a região do Rio Grande do Norte, e depois desceu, percorrendo isso que hoje nós conhecemos como a costa nordeste, a Bahia, até a Bahia, e chegando inclusive a passar pelos lugares que, pela descrição de Colombo, tinha esse visto também. Ao procurar colocar toda essa sua navegação em um tempo determinado, ele acabou concluindo que isso se verificava no ano de 1499, o que mais tarde se verificou ser um tempo anterior a qualquer chegada de qualquer navegador à mesma região. Portanto, ao descrever os lugares percorridos e ao se conscientizar de que esses lugares eram parte de um grande continente, o Américo Vespúcio acabou fazendo pela primeira vez as coisas delineassem, as descobertas dele nesta viagem, delineassem uma nova região que mais tarde comprovou-se não ser outra coisa senão o próprio Brasil. Do lugar aonde chegou, e que situa-se no atual estado do Amapá, antes da fronteira com a atual Guiana Francesa, deste ponto inicial, ele, por avaliações de hoje, percorreu uma quantidade de quilômetros que hoje em dia se pode perfeitamente avaliar.